Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou apresentá-los o nosso módulo de cálculo de rampas de acessibilidade dentro da NBR 9050. Nesse vídeo a gente vai poder calcular quantos patamares são necessários, qual a inclinação, qual a distância interna da nossa rampa, tudo isso de forma dinâmica, prática, podendo substituir qualquer dados ao mesmo tempo, já no final calculando corrimãos, guarda-corpos, tudo isso dentro do padrão da rampa que a gente vai fazer. Então aqui no painel, basta a gente descer até a rampa. Já vamos entrar aqui na rampa de acessibilidade, dá um zoom. E aqui nós temos um pequeno desenho do que seria a nossa rampa, né? A largura mínima, já apresenta os corrimões aqui, já alguns detalhes para a gente fazer. Primeira coisa que a gente tem que preencher, a altura que nós vamos vencer. Qual a altura que a gente precisa utilizar para fazer essa rampa de acessibilidade. Vamos lá, vamos colocar uma altura aqui de 2 metros. Uma altura. A largura da rampa. Aqui já viu que já começou a preencher a largura da rampa. A NBR fala, com escadas, que ela tem que ter no mínimo 120 centímetros da nossa rampa. É para passar uma pessoa confortavelmente, uma pessoa com mobilidade reduzida, numa cadeira de rodas, que ela consegue passar de forma confortável. Então, é no mínimo 1,20 m. Quando ocorre 2 fluxos, o ideal, a própria norma também já fala que ela tem que ter pelo menos 1,5 m. Então a gente vai considerar com 2 fluxos, tá? Vamos considerar 1,5 m. Aqui um detalhe muito importante. A NBR ela fala que tem que ter, não pode ser menor ou igual a 5%, e até numa rota acessível, e no máximo 8,33 para edificações existentes. Se existe edificação, ela pode atender até no máximo 8,33%. E para uma rota acessível, o ideal é de 5%. Essa é a inclinação máxima, mínima e a máxima aqui que a norma exige. Tá? Normalmente se trabalha com 8,33, porque ela consegue reduzir a quantidade de lances que a gente precisa vencer para poder utilizar, e principalmente em edifícios que já existem, mas não tem a rampa, precisa ser adequado. Então vamos colocar aqui ela com 8,33. O sistema também permite você fazer uma forma personalizada. O que é? Eu vou fazer uma inclinação maior do que 8,33, eu não vou utilizar a norma, é para um outro fim, eu quero aumentar isso aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10%. Ele vai trabalhar dentro daquilo que você fez. Mas vamos seguir a ideia ficar dentro da normativa. Se você trabalhar com 5%, uma rota acessível, você pode mudar isso aqui para uso geral, 6,25% que a norma fala, ou um 8,33%, que é o máximo que é admissível. Então, vou trabalhar dentro do limite máximo, tá? Logo na sequência, a gente já viu aqui, serão necessários 3 patamares intermediários, né, para poder vencer esse lance. Uma rampa vai ser dividida em 4 segmentos de 50 centímetros de altura. Então, nós aqui serão 1, 2, 3, 4 segmentos, sendo cada um de profundidade do patamar de 120 centímetros, a largura de 150, que é igual à rampa. Então, aqui nós temos um comprimento total da projeção. No sistema ele vai calcular inteiro. Mas eu tenho uma área que eu vou fazer, vai ter um patamar e eu vou subir uma nova. Então você pode fazer esse cruzamento. Vou fazer vários, você já tem ideia de que você vai precisar de subir um lance, ter um patamar, mais um lance, outro patamar, mais um lance, e aí o local onde você chega na altura que você precisa. Sendo cada lance desses de 6 metros de comprimento. Então a largura total vai ser 24 a 8,33% e a largura de 150, que é a largura da rampa que a gente vai fazer. Então você já tem todos os dados prontos. Aqui basta a gente colocar a altura que a gente vai vencer, qual a porcentagem da inclinação que a gente precisa, o sistema já deu pronto, já calculou para a gente isso dentro do que a norma exige. Tá? Eu quero 8,83, basta mudar, vamos mudar então, quanto 5%, qual que seria? Para 5% da rota acessível, olha só, de mudar de 6 metros, que a gente precisaria de vencer o nosso lance, já foi necessários, agora pulou para 13,33 metros. Então já aumentou muito mais. Acaba ocupando muito mais espaço. Se for uma rota nova, dá para utilizar um valor desse aqui de 13,33. Se for uma edificação existente, a norma permite a gente utilizar até 8,33. Então reduz para 6 metros, fica mais fácil. Então dá para você trabalhar dentro da sua edificação. Você consegue ter uma noção de qual que você vai utilizar, sem ficar fora do que a normativa exige. Vamos lá. Próximo passo. Aqui nós já temos calculado. Então, o comprimento horizontal por segmento vai ser de 6 metros. O comprimento inclinado, a medida real, né, por segmento, ela vai dar 6,02. O que vai realmente existir lá na obra vai ser de 6,02 para alcançar. Então isso é basicamente são apenas aí 0,2 centímetros, então é bem pouquinho. A largura da rampa
está dentro de 150, está dentro da norma. Os 3 patamares, cada um com profundidade de 150. O patamar, vou deixar um detalhe aqui. Aqui nós consideramos o patamar da profundidade de 120, tá? Que é a mesma largura, seria a largura. Se nós consideramos 150, nós colocamos um patamar de 120, qual que é um pequeno erro aqui, né? Se você vai subir com 2 pessoas passando, o ideal é você deixar pelo menos 150 centímetros. É aquela distância, quando a pessoa subir com a cadeira de rodas, ela, quando chegar no patamar, ela consiga fazer a volta para subir o outro lance. Você deixar apenas 120 fica muito apertado para a pessoa fazer o giro. A norma permite? Permite, mas o ideal é pelo menos 150. Se você já colocou uma largura da rampa de 150, utilize o patamar a 150 também. Fica muito fácil, tanto para fins construtivos, que você vai subir com 150, seu patamar vai ter 150, seu outro lance vai ter 150. Então fica muito mais fácil de você trabalhar assim. Tá? Então vou corrigir esse detalhe aqui que acabei de ver. E por fim aqui nós temos então os patamares, 3 de profundidade, 150 por 150 cada. Pronto, nós já temos aqui tudo dentro da norma. E por fim nós vamos trabalhar com o nosso corrimão. Aqui também já calculou até a quantidade de barras aqui em cima, se a gente olhar. Então ele já passou, ó, aqui ó, preciso de um corrimão duplo para atender a norma. Um corrimão embaixo com 70 centímetros e um corrimão de cima com 92 centímetros. Ele considera um tubo de 1,5 polegadas, que é um tubo normal para a pessoa fazer, para pegar com mais facilidade. E entre os montantes de no máximo que a norma permite também, de 1,20 m. E aqui no final, o prolongamento em CU, aquela final que encontra, né, ela tem que ter passar pelo menos no final do guarda-corpo, pelo menos 30 centímetros, tá? Para a pessoa que está descendo, se apoiando, ela poder se segurar e continuar se apoiando. Tem que ter no mínimo 30 centímetros. Então ele já considera que o espaçamento entre os montantes, ele já calculou que para essa rampa, ele vai precisar de pelo menos 100, é no máximo 120, ele vai calcular aqui embaixo mais arredondado, e o prolongamento nas extremidades que eu falei, aquela dobra, a união do tubo de 92 com o de baixo, ele precisa ter pelo menos 30 centímetros para ficar dentro da norma. Você pode colocar 30. Quais são os lados do corrimão? Você vai colocar um lado, né, ou os dois lados subindo. Geralmente você trabalha com os dois lados. Ou você está numa parede, né, lado na parede, você não precisa colocar o guarda-corpo, você vai colocar só o corrimão. Você pode considerar. Mas vamos considerar os dois lados aqui no caso, que é o que fala na normativa. Então nós já temos o comprimento por corrimão, teremos 24,69 metros. O total de tubos, a gente já começou a calcular os materiais que a gente precisa. Então a gente está fazendo, só detalhando, se preocupando em altura, qual é o valor o tamanho da rampa, está dentro da norma? Está dentro da norma. O próprio sistema, o portal, ele já vai, a plataforma já começa a calcular tudinho o material que a gente vai precisar dentro daquilo que a gente está fazendo. E por fim nós podemos passar para a próxima linha de corrimão, nós podemos até preencher o tipo de guarda-corpo. Como eu disse no vídeo de escadas, o ideal é a gente utilizar tubos horizontais, porque eles economizam a quantidade, mas para locais onde uma escola, onde tem risco de criança subir e pular, geralmente ou a normativa da cidade ou o próprio bombeiro da cidade não permite que seja horizontal, dependendo da região que você tiver, você vai poder utilizar uma vertical. Tá? Vai gastar um pouco mais de material, mas é uma pouca diferença. E aí, qual a distância que você tem que fazer dentro desse balaústre, né? Seja na horizontal ou na vertical, a própria normativa já diz aqui embaixo, ó, que está marcando que tem que ter no máximo 15 centímetros. Então não pode ultrapassar de 15 centímetros essa distância entre eles. Aqui no caso, quando a gente colocou, o sistema já calculou que é 11,1 centímetros entre os balaústres. Quer dizer, vai dar uma igualdade entre todos os montantes para ficar exatamente dentro dos 11 centímetros. Aqui a gente pode colocar a distância, ele já considerou aqui, ó, 12, se a gente calcular isso aqui, diminuir isso aqui para 11, ó, diminuímos aqui para 11, deu 10 centímetros entre os balaústres. Isso aqui é muito bom para execução, você pode mandar para uma serralheria ou para quem for executar, coloca 10 centímetros entre eles, fica perfeito para eles fazerem, fica muito bom para passar. Bom, no sistema horizontal, deixa eu ver se a gente consegue reduzir isso aqui para 5, não, para 6 ficou ruim, para 7 mesmo, né? Vamos colocar na vertical para 12, 11 deu 10 centímetros, com 10 deu 9,1, não, ficou legal. Vamos colocar então para 13, deu 12,5, com muito poucos vãos, 8, você pode ajustar, olha só, 7, 6, 5,9, ficou cada vez, você pode ir reduzindo a distância entre eles. No caso, vamos colocar aqui pelo menos, então, 11, perdão. 11 que ficou para mim, acho que isso é uma opção mais fácil para execução. Seria de 10 centímetros exatos entre os balaústres. Então nós já temos aqui os montantes. Serão 50 montantes para fazer isso. Tá?
seriam necessárias 10 barras de 6 metros, o corrimão terão 9 barras e o balaústre vão precisar de 76 barras de 6 metros. Então vai ser muita barra de 6 metros para a gente cumprir todo esse fechamento. Então, ficou muito material? A gente pode vir aqui e ajustar. Então vamos aumentar para 12. Ó, já diminuiu para 68 barras. Aumentar para 13, 59. Vamos ver se eu consigo colocar 15. Opa, 15. Ó, já diminuiu para 51 barras. Você consegue ajustar a quantidade de material que você consegue automaticamente economizar para o seu cliente ou para a sua obra o tanto que você precisa. De maneira simples, olha aqui, nós estamos preenchendo, vamos colocar a quantidade que a gente precisa. Ó, opa, 20, deu 16 centímetros, já não passou. 19, 18, 17, 16. 14,3, eu já acho um pouco mais complicado isso aqui de ser executado na obra, né? Então eu sempre busco chegar num valor mais inteiro. Mas vamos manter aqui para fins didáticos. Então deu 51 barras. No dia aquelas de 70 já reduzimos em mais de 20 barras. Já economizamos muito só de fazendo isso. E por fim, nós já temos a relação de material, o desnível de altura, aqueles 2 metros que nós precisamos vencer, o comprimento da escada, qual a inclinação, qual a largura, quantos segmentos, nós precisamos de 4 segmentos e 3 patamares, qual a profundidade do patamar. Isso aqui é muito fácil, você pode mandar isso aqui para a obra, que eles vão conseguir executar de forma muito, muito, muito simples. Por fim, nossos montantes, a quantidade total de tubos, tem 38 tubos de 1,5 polegada e tubos de 1 polegada e 57 tubos. Bom, nós podemos imprimir. Aqui, nós temos exatamente o desenho pronto daquilo tudo que a gente calculou em alguns cliques. Certo? Se você tiver alguma dúvida, pode nos mandar, estamos à disposição. Até a próxima.